A paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Não estou nervosa. Mas o nervoso faz parte. É normal, né? A gente sentir esse friozinho na barriga. Tudo que tira a gente da zona de conforto deixa a gente um pouquinho inseguro, né? Um pouquinho com medo. Mas eu tenho certeza que hoje você vai sair nessa noite com algo de Deus no coração. Confesso que esse tema falou muito comigo, né? Estava conversando até com o Ronaldo hoje. E falei assim, nossa, eu apanhei muito mesmo. Que é um tema que realmente tira a gente da zona de conforto. Fala, viu? Tá na hora de acordar, vai, né? Igual a ministração da semana passada, vai. É um passo de cada vez, mas você tem que fazer, você tem que começar. Sei que vai ter outras pessoas aí, já quero encorajar vocês. Orem ao Senhor Jesus. Estude, né? Porque tudo que você estuda, você consegue guardar, absorver. E o Senhor, na direção, no controle, com certeza vai ser bênção. Amém? Porque a gente está no novo momento da igreja e a gente quer crescer juntamente com a igreja. Não adianta a igreja crescer e os membros ficar do mesmo jeito, né? Não tem nem crescimento espiritual assim. Todo mundo só quer ouvir e quem vai falar, né? Mas é um desafio, viu? Um grande desafio. Eu vou falar uma frase que a Naara mencionou na ministração dela da semana passada. Eu ia falar no final, mas eu mudei. Vou falar agora no começo. A frase é a seguinte: direção, não intenção, só para me esquecer, determina o destino. Direção, não intenção, determina o destino. Repita comigo. Direção, não intenção, determina o destino. Agora, no lugar do o, você vai colocar meu. Direção, vamos, irmãos. Direção, não intenção, isso, determina o meu destino. Verdade, não está escrito aqui, né, irmãos? Lógico que tem dificuldade. Mas os irmãos conseguem compreender essa frase? Conseguiu entender essa frase? Direção, um destino. Eu tenho que ter em mente um destino. Não adianta eu ter apenas intenção, só querer. Se eu não tiver a direção, se eu não começar, nada vai adiantar. Ai, mas eu queria tanto. Nossa, como eu queria, Jesus, como eu queria falar bem. Nossa, mas como eu queria ser uma mulher de oração. Como eu queria ler a Bíblia toda. Só a intenção, não vai acontecer nada. Agora, quando você põe uma direção, eu vou ler a Bíblia. Ó, até soa melhor, né? Eu vou ler a Bíblia. Vou ler um versículo por dia. Vou ler um capítulo por dia. Vou ler um livro por um mês. Veja que a direção é uma atitude, é uma ação. Então, não adianta apenas a intenção. Confesso para os irmãos que essa frase, eu já tinha lido essa frase em outra ocasião. Mas depois de terça, eu escrevi essa frase. Eu tenho um espaço onde eu trabalho, no meu quarto. Eu colei na frente da minha mesa. Então, todos os dias, eu leio essa frase. Direção, não intenção, determina aonde eu quero chegar. Amém? Então, vamos lá. O tema é comece, né? Já está aí o verbo já está flexionado, né? Não é mais a origem da palavra é começa. E flexionado, comece.
Todos têm o início de uma história. Todos vocês têm uma história. Deixa eu mudar aqui. E eu pergunto, qual é a sua história? Como que a sua história começou? Aí temos lá. No princípio, temos outra. Era uma vez um conto de fada, né? Todo mundo, quando já leu Era uma vez, lembra do conto de fadas. A sua vida é um conto de fadas? Em uma noite escura e tempestuosa, num belo dia de sol. Como que a sua história começa? Será que a sua história é tão brilhante, tão linda como um conto de fada? Será que ela é misteriosa como em uma noite escura? Cada um de nós temos nosso início da nossa história. Eu tenho o meu início, o Marcos tem o início dele, a irmã Marluza tem o início dela. Cada um tem um início. Tem os acertos e os erros. Certo? Amém? E todos temos uma maneira diferente de começar a nossa história. Independentemente de como as nossas histórias começaram, cada um de nós vive a história da própria vida. Não importa a maneira que começou a sua história. Você tem a sua história para contar. Cada um tem a sua história para contar. E independentemente do que aconteceu, se você errou ou se você acertou, você tem a sua história. E essa história é para você levar como experiência e aprendizado. Certo? O terceiro, por favor, Fábio. Aí, ó. Reconhecer padrão dos acontecimentos na sua vida, os fluxos e os refluxos da sua história pode fazer uma enorme diferença, tanto no futuro quanto em qual será o fim da sua história. Conhecer a sua história, os acertos e os erros é muito importante, porque são através delas que você vai definir o final da sua história. Eu errei aqui. Eu posso consertar nesse lugar. Olha, eu não comecei, eu preciso começar. Então, a reflexão da sua história passada não é jogar no poço do esquecimento a história. Lógico que não deve ser frustrada a sua história por isso. Mas eu errei no passado, não posso começar agora. Não. Você tem que pegar o seu passado, né, e ter uma reflexão. Aí em seguida, ó. E essa reflexão em atitude de oração pode se tornar um guia para tomar decisões. Então, com os meus erros lá do passado e com a minha oração e a reflexão, pode se tornar um guia para tomar novas decisões, sábias e que honre a Deus à medida que você segue em frente. Até aqui os irmãos estão entendendo? Amém? Não é tarde demais para mudar a história que você contará um dia. Aí volta novamente naquilo que eu falei. Eu errei, eu estou velha, eu sou novo demais, eu não sei falar, eu não sei orar.
tudo isso não é tarde demais para mudar a história que você contará. Não é tarde demais. A questão de, realmente, eu não tenho tempo. Tudo isso entra nisso. Não é tarde demais para mudar a história que você contará um dia. Ai, mas eu não tenho mais tempo. Eu já errei muito. Nossa, eu sou tão pecadora, tão pecador, não dá. Tudo entra aí. Você pode começar algo novo hoje. Aí, eu lembrei que uma vez entrei no Instagram e passou aquelas fotos de mensagem que passa, e estava escrito assim: todas as segundas-feiras são dias de começar. Todas as segundas-feiras. Por que isso? Os irmãos já ouviram? Ah, mas segunda-feira eu vou para a academia. Uma coisa bem básica para nós, né? Para mim, pessoalmente. Toda segunda-feira eu vou começar um regime. Hoje eu vou comer. Mas segunda-feira, vou fechar a boca. Ou se não, espiritualmente falando. Não. A partir de segunda, eu vou começar uma campanha aqui em casa. Vou começar a orar, eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou me dedicar mais à palavra. E essa segunda-feira vai passando mês, ano, anos, e nunca começa. Obrigada. Agora, quando você tem uma determinação, uma direção, você pode começar qualquer dia. Você pode começar hoje. Seja determinada, seja determinado. Hoje eu vou começar algo que eu preciso mudar. É hoje que eu vou fazer. Não é amanhã, é hoje. Irmãos, eu quero que vocês entendam que Priscila, eu tenho muito medo do novo. Eu sou muito insegura em questão disso. Mas a gente tem que ter coragem. Nós temos que ser corajosos. Ter coragem. Né? A insegurança vai acontecer? Vai. A dúvida vai surgir? Vai surgir. Mas a gente tem que ter a certeza de quando a gente começa algo, quando Deus coloca algo no nosso coração para começar, Ele vai nos sustentar. E a gente vai terminar. Amém? Não importa o que já fez ou deixou de fazer. Não importa. Se você já desistiu daquela faculdade, se você já desistiu de orar, se você já desistiu de algo material que você queria, de um sonho que você queria. Isso não importa. Está lá atrás. O que importa é hoje. Comece hoje. Amém? Deixa eu colocar esse livro aqui. Sabe por quê? Veja lá, eu coloquei até de caixa alto. Você tem mais capítulo para escrever nessa história. Com certeza. Mais vitórias a conquistar. Mais amigos para fazer ou conhecer. Mais diferença para fazer. Mais da bondade de Deus para experimentar. Não é tarde demais para mudar. Não é tarde. É hoje. Comece onde está. Comece exatamente de onde você está. Não importa realmente o que aconteceu. Não importa se você acha que não dá, que não tem tempo. Pensa, reflita e comece. Tá na largada ali, ó. Começa. Comece e faça.
Dois dos maiores erros que você pode cometer na vida são não começar e não concluir. Eu acho que é um fantasma muito grande para muita gente, é o não concluir. Quantas coisas a gente já começou e não concluiu? Não terminou. Isso é uma coisa que fica ali, né, aperta, a gente fica inquieto, nos deixa abatido muitas vezes. E não começar também. O não começar é você nunca agir. É ficar parado. Passivo. Só observando as pessoas passarem, as coisas acontecer, as coisas fluir com os outros, e você fica ali, parado, passivo. Não tem história, espetacular para contar. Só vai contando a história do outro. Nossa, você viu? Nossa, olha como está pregando. Olha como está orando. Olha que conseguiu. Vai passando. E você fica passivo, parado. E a questão do concluir também é não ter coragem mesmo. Eu acho que a palavra, muitas vezes é dura, mas é isso. Não ter coragem de terminar. Se começou, vamos terminar. Vamos fazer. Eu acho que eu comentei com alguém aqui na igreja a questão de começar. Na história tem o começo, meio e fim. O começo é tão importante quanto o fim e quanto o meio. Começo, aprendizado, experiência. É no final que você vai ter a experiência. Mas se você não começar, você não vai aprender e não vai ter a experiência. Então, é muito importante, Tanto quanto o final. Qualquer dia que você escolher, você pode começar algo novo e permitir que Deus, o consumador da nossa fé, o ajude a completar o que Ele o chamou para iniciar. Deus chamou você para alguma coisa. Deus não chama ninguém para ficar sentado, esperando acontecer as coisas. Você foi chamado. E o que começar, fazer com excelência. É para limpar os banheiros, vou fazer com excelência. É isso que Deus está me dando hoje. Cozinhar, é isso que eu tenho, eu vou fazer o meu melhor. É começar. É agir, e agir com excelência. Não é de qualquer jeito também, não. O Van Gogh acertou na mosca quando disse: grandes coisas são feitas por uma série de pequenas coisas reunidas. Grandes coisas são feitas por uma série de pequenas coisas reunidas. Grande vida se constrói sobre pequenas disciplinas e sábias decisões. Você vai chegar, só que são pequenas escolhas, pequenas decisões, pequenas disciplinas que vai fazer você chegar até o fim. Sabe qual é o problema? A gente a gente começa já imaginando o final. Já começa, nossa, eu vou pregar para milhões. eu quero uma mansão. Então, se torna tão impossível, se torna uma coisa tão longe, que para começar já não quer começar. Ou começa e não conclui. Porque só fica com um alvo, com foco no final. Nossa, eu vou conseguir. Aí vem algumas barreiras, algumas pedras que você tem que pular, algum obstáculo que vocês têm que enfrentar. O que acontece? Desanima. Não é para mim não. Acho que esse sonho é para Nara.
esse sonho é para outra pessoa, não é para mim. Mas nem começou, nem tentou realmente. Então, assim, é a gente começar com as pequenas coisas. Igual a leitura da Bíblia. Lê um versículo por dia. Vai aumentando, né? 2 no outro dia. E assim vai. Vai criando esse hábito. Vai se familiarizando com essa situação. Vai começando aos poucos. Daqui a pouco você está lendo um capítulo por dia e você não está nem vendo. Mas é que a gente sempre quer ver, coloca o foco no final. Eu gostei muito desse versículo também. Eu já tinha lido outras vezes. E diz assim, em Zacarias 4:10 diz: não despreze esse começo humilde, porque os olhos do Senhor se alegram vendo o trabalho começar. Ele quer ver você parado, esperando que ele desça aqui. Não, vai. Agora é hora de você ir. Até porque Deus não vai descer aqui para fazer isso. Tem coisa que a gente tem que agir, fazer. Então, não despreze esse começo humilde. Esse pequeno momento. Esses 5 minutos de oração, essas 5 palavras de oração, esse emprego humilde que você tem hoje, comece hoje. Estude, se prepare. Não, eu quero chegar mais um pouquinho, quero crescer na empresa. Então, estude, se prepare, se dedique e com certeza, você vai chegar. Mas para isso você tem que se dedicar. E os olhos do Senhor se alegram, vendo que você está se esforçando. Ele vai te ajudando, vai te dando força. Como a Nara diz, ele vai colocando o chão para você pisar. E você vai pisar no chão firme. Mas você tem que agir. Não fique parado. Comece. Pequeno começo, mas comece. Se tentar imaginar o fim, ele parecerá grandioso demais, muito distante, tão ideal que você não saberá por onde começar. E o sonho continuará sendo apenas um sonho. Um lugar onde eu não posso alcançar. Apenas um sonho. Se quiser Se quiser começar a correr uma maratona, poderá sair correndo hoje? O que os irmãos acham? Poderá? Não. Não poderá. Vai poder correr um dia? Vai. Você poderá correr. Porém, são poucas coisas. Aos poucos, com uma caminhada de 20 minutos, que não é fácil, viu? Caminhada de 20 minutos. E isso é um pequeno passo em direção ao fim da sua história. Eu posso vir aqui hoje e falar, não, vou pregar para milhões de pessoas. Se eu não estudar, se eu não começar a estudar, me preparar, me dedicar, vida de oração, não. Eu posso escrever uma novela hoje? Não. Eu tenho que começar com pequenos textos, tentando, e indo, até alcançar. Então, são pequenas coisas. Começar do menor. Farei hoje o que estiver ao meu alcance para me capacitar e permitir fazer amanhã o que não consigo hoje. Eu não consigo correr a maratona hoje, mas eu posso me preparar para correr o ano que vem.
com 20 minutos, depois eu faço uma pequena corrida e assim vai. Cada decisão que você tomar, por menor que pareça, pode causar um impacto enorme. E às vezes também a decisão aqui pode ser aquela decisão que não quero fazer. Só que lá na frente o impacto vai ser grande. Nossa, mas eu poderia ter feito. Nossa, se eu tivesse feito, nossa, eu tinha crescido tanto. Nossa, se eu tivesse orado mais, talvez eu não estaria nessa situação. Então, toda decisão tem um impacto. Não importa qual seja. De começar ou não. Sucesso da noite para o dia. Alguém alcançou esse sucesso da noite para o dia? Não. Não tem como. Por trás de toda grande história, há sempre outra história. Raras vezes o sucesso chega sem tempo, sem disciplina e trabalho duro. Então, para ter o sucesso, tem que ter disciplina e trabalho duro. E tempo. Temos aí um excelente exemplo no Antigo Testamento. Daniel. Se eu perguntar para vocês, quem conhece a história de Daniel, com certeza a maioria vai falar que sim. E vai começar exatamente da história de Daniel, quando ele estava na cova dos leões. Qualquer criança que você perguntar, que participa da escola bíblica, ela vai falar, você fala assim, olha, conta a história de Daniel. Ela vai falar, então, Daniel... Só que tem uma história antes disso. Tem a história antes. E eu vou contar rapidamente, tá bom? Essa história está em Daniel 6, tá? Capítulo 6. Depois, se vocês quiserem dar uma lida novamente lá. O rei Dário era um regente da Pérsia. E ele separou 120 governadores da província para poder ajudar ele a governar, né, Pérsia. E Daniel foi um dos líderes escolhido. E com o tempo, Daniel sobressaiu, apareceu mais. Por quê? Ele era um excelente líder. Ele fazia tudo com honestidade e fazia muito bem. Então, o rei resolveu deixar tudo na mão de Daniel, a cargo de Daniel. Porém, ele foi visto por pessoas invejosas, pessoas que achavam que o sucesso de Daniel foi criada de um dia para o outro, que o sucesso dele foi feito de um dia para o outro. Os líderes tentaram de toda maneira derrubar Daniel, achar alguma coisa para derrubar ele. Tentou de todas as formas. Eu fico imaginando eles maquinando a situação para pegar Daniel. Não, Daniel vai falhar aqui, ó. Aqui ele vai falhar. E Daniel fazia com excelência o seu trabalho. Assim, seus opositores resolveram que só havia um jeito de armarem uma cilada para Daniel, induzindo a cometer algo merecedor de punição. Eles arquitetaram tudo. Eles tentaram, eles pensaram.
precisava arquitetar um plano que envolvesse a fé de Daniel em Deus. Porque sabia que Daniel era fiel. Sabia que ele era certinho. Então, eles teriam que arquitetar algo em cima da fé de Daniel. Então, eles se reuniram com Dário e falaram assim: ó rei, todos que orarem a qualquer Deus, a não ser para ti mesmo, exceto para ti mesmo, dentro de 30 dias, que seja atirado na cova dos leões. Olha a história aí, antes da história da cova dos leões. Daniel se acovardou por isso? Não. Daniel continuou fazendo a sua oração 3 vezes ao dia, todos os dias. A gente não sabe o porquê que Daniel começou essas orações. E não sabe também quando ele começou essas orações. Só sabe que ele começou. E todos os dias ele orava 3 vezes. Todos os dias. Mesmo sabendo que ele não deveria e que ele seria lançado na cova dos leões. Resultado disso, vocês já conhecem. Ele foi jogado na cova dos leões. Mas pense um instante comigo. Daniel era tão corajoso assim? Ele tinha essa super coragem assim? Será que em nenhum momento ele teve medo? Será que em nenhum momento ele teve uma insegurança? Eu acredito que sim, irmãos. Eu acredito que ele deve ter temido, sentido, não sei se é a palavra medo, mas inseguro. Porém, ele não duvidou do Deus que ele tinha. Nenhum momento. Nenhum momento. Ele iniciou uma prática regular. Havia muito tempo que ajudava a enfrentar essa situação impossível. Qual que era a prática deles? Oração. E isso fez que ele enfrentasse o impossível. Esse começo fez ele enfrentar o impossível. Para os outros, a oração poderia parecer algo insignificante. 5 minutinhos orando, tá de boa. Mas para Daniel era uma disciplina que moldava a sua história e alinhava o coração dele com o coração de Deus. O começo da história de Daniel foi a oração. E o fim foi o livramento dele na cova dos leões. Uma história espetacular. E o começo, talvez, não tão valorizado. Graças ao seu foco constante e por ser um homem de oração, ele cresceu como seguidor de Deus, como pessoa e como líder. Começar algo pequeno e prosseguir com lealdade enriqueceu a história dele, de tal forma que ela é e continua sendo contada há milhares de anos. Até hoje, a gente conhece a história de Daniel. Daniel não se tornou um sucesso da noite para o dia. Ele teve que crescer pouco a pouco, fazer sua história pouco a pouco, para que hoje a gente conhecesse a história dele e aprendesse com a história dele. Em suas marcas, preparar já. Quando a gente escuta isso, quer dizer o quê? A gente tem que correr, tem que fazer, né?
Deus terminará, mas você precisa começar. Deus vai ajudar, Deus vai auxiliar, Deus vai te direcionar, vai te guiar, porém você tem que começar. Você tem que ter um foco. Agora, pensando em uma coisa de cada vez, o que você precisa começar? Pensa aí um pouquinho. Pensando em uma coisa de cada vez, porque a gente quer começar um monte de coisa ao mesmo tempo. Uma coisa só, eu falo para você. Uma coisa. O que você precisa começar hoje? A Nara vai passar um papelzinho, uma caneta para vocês. E vocês vão escrever só uma palavra só. O que você precisa começar. Apenas isso. Dobre. Não dobre e guarda escondido para ser lavado, não. Dobre e a gente vai orar por esse começo da sua vida. Ela vai estar passando. Para mim, Priscila, eu preciso registrar. Se eu não escrever, eu não memorizo, não guardo. Eu preciso escrever. Então eu falei assim, eu vou levar esse papel para que os irmãos possam escrever, memorizar e começar. Não é apenas para você pegar esse papel, escrever qualquer coisa e não começar. Eu quero desafiar você. Você vai pegar esse papel, vai escrever essa palavra, nós vamos orar e você vai vir contar o testemunho ou aqui no ajuntamento ou no domingo na igreja, tá? Mas é para começar e vir contar o testemunho, amém? É um desafio, hein? Escreva, pense. E se você, nesse momento, não pensou em nada, também você terá, desse horário, eu não sei que oração, Marcos, por favor? 8:50. Desse horário até amanhã, dando 24 horas desse momento, se você não pensou em nada hoje, mas vai para sua casa, você vai pensar e você vai ter 24 horas para pensar e conversar com Deus na sua casa e pensar e orar sobre esse pedido. Todo mundo escreveu? Então, pense no assunto, ore a respeito dele, converse sobre ele com pessoas de confiança, o mentor. Durma com ele na cabeça antes de tomar uma decisão. Porque quando começar essa decisão, você vai até o fim. Então, quero pedir para vocês se colocar de pé nesse momento. Segure seu papelzinho aí. E vamos orar. Senhor Deus, Pai, graças te damos, Senhor, por esse entendimento que o Senhor nos trouxe nessa noite. Algo que a gente precisa começar e começar com firmeza, Senhor. Com certeza, crendo, Senhor, que o Senhor tem algo maravilhoso, algo grandioso nas nossas vidas. Talvez, Senhor, essa pessoa que escreveu esse papelzinho tenha algumas dúvidas, algumas inseguranças ainda no coração dela.
Senhor, mas eu quero que o Senhor venha encher de certeza, encher de confiança esse coração. E que ela possa começar com coragem, com determinação. E fazer, tendo a certeza que o Senhor está na frente, direcionando, ensinando, capacitando, Senhor. Senhor, receba esse pequeno começo. Esse pequeno começo, Senhor, que talvez não é tão significante assim, mas que eu tenho certeza que algo maravilhoso vai acontecer. Algo especial vai acontecer, Senhor. Eu tenho certeza que terá grandes testemunhos, Senhor, através dessa palavra, através desse começo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos cada pessoa, cada começo nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E para terminar, Fábio, volta por favor. Não tem melhor hora para começar a escrever a sua história futura do que agora mesmo, neste momento. Basta dar o primeiro passo. Apenas um passo. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. E Deus abençoe.